meu nome é Marcos Vinícius Souza Mota, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, orientado pelo professor Dr. Germano Leão de Morim Leite e coorientado pelo professor Dr. Marcos Alvarenga Soares. O título do meu projeto é Insetos mastigadores, polinizadores e predadores em plantas de acácia auriculiformes, fertilizada com lodo de esgoto desidratado. Então, eu vou abordar nesse projeto uma breve introdução, né, sobre degradação ambiental, os usos dessa planta, né, dessa árvore, a acácia auriculiformes, a utilização de lodo de esgoto como fertilizante, como estabilizador, né, e sobre o monitoramento de áreas degradadas através da utilização de índices ecológicos de artrópodes. Ou seja, vão ser 3 vertentes que são utilizadas para resolução, né, para mitigar danos e tentar recuperar uma área degradada. Depois vou falar sobre a minha hipótese, meus objetivos gerais, os métodos que eu vou utilizar, cronograma e orçamento. Vamos começar com o conceito de área degradada, né? Moreira, em 2004, ele considera que as áreas degradadas são extensões naturais que perderam a capacidade de recuperação natural após sofrerem distúrbios. Então, esse termo de degradação ambiental, ele se refere a impactos negativos que ocorreram no meio ambiente. É um processo por finalidade diminui a capacidade produtiva do ecossistema, né? E quem causa essa degradação ambiental, ele pode ser tanto de natureza natural, né, por algum fenômeno natural, ou antrópica. A degradação ambiental ela não é originada, então, apenas pelo homem. Com o contato antrópico, a degradação ela torna-se um pouco mais preocupante, mas ela também pode ser originada por processos e fenômenos naturais, como, por exemplo, um incêndio ocasionado por um raio em uma área florestal, e normalmente, quando falamos em impactos ambientais, focamos nos casos de danos, né, somente de danos ao meio ambiente em decorrência da ação humana, mas a gente também tem causas naturais. Entretanto, alguns impactos causados, eles podem ser benéficos. Esse é o caso de obras voltadas para revitalização, recuperação de áreas degradadas e limpeza de lagos e rios. Então, é um impacto que a gente está causando, a gente não sabe se aquele plantio, né, aquela revitalização daquele local vai causar benefício para todas as espécies ou vai excluir alguma espécie, né, alguma espécie do nicho. Nesse contexto, uma das maiores dificuldades no monitoramento ambiental é diferenciar alterações provocadas, né, de naturais e antrópicas. A resolução número 1 de 86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, ela considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota em geral, né, tanto flora quanto fauna, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, resumindo, ocorre uma atividade transformadora, que ela é a causa de um impacto ambiental, que é o efeito. Então, qualquer mudança que a gente fizer ou que será causada, né, no meio ambiente, ela causa um impacto ambiental, seja ele positivo ou negativo. Aí entramos no conceito de degradação ambiental, né? Essa degradação, no caso, vou falar mais da antrópica, atividades antrópicas como agricultura, pecuária, urbanização, silvicultura e mineração, elas causam a redução e a fragmentação de paisagens, além do isolamento de remanescentes florestais. Então, a fragmentação dos hábitats causa perda da capacidade de recuperação natural, impacta os processos ecológicos e promove a redução da diversidade, abundância dos organismos, né? Envolvendo não só o meio biótico, mas também o abiótico, como solo, água, ar. Essas novas áreas menores, essas áreas fragmentadas, separadas umas das outras, elas diferem da original, né, e acabam tornando-se mais isoladas, e elas não conseguem manter todas as espécies naquele local. Tem espécies que são mais generalistas, que conseguem ocupar a borda, tem espécies que conseguem somente ocupar o centro, e precisam de uma área maior, né, para sobreviver naquele local e de maiores recursos, ou abrigo, ou qualquer fator, né, que
englobe o nicho dessa espécie. A fragmentação ela limita o potencial de dispersão, colonização, capacidade de forrageamento, polinização e acasalamento das espécies. Logo, elas alteram suas interações, né, nesses fragmentos menores. Sobre a biodiversidade global, de acordo com... levando em consideração a biodiversidade global, sabe-se que os insetos eles compõem um grupo de animais mais numerosos do globo terrestre. Eles são os mais presentes, os hexápodes, né? E com grande densidade populacional e representação de uma ampla distribuição geográfica. E esse grupo é considerado fundamental para a manutenção do funcionamento do ecossistema, e as mudanças na abundância e diversidade desses insetos, eles indicam disponibilidade de recursos, alteração no hábitat ou seus inimigos naturais. Ou seja, se tem uma alteração na diversidade ou abundância desses insetos, a gente pode extrapolar isso para o meio ambiente, né? A gente pode utilizar isso como monitoramento, como um bioindicador. De acordo com Francisco Sanches, mais de 40% das espécies estão ameaçadas de extinção, principalmente pela perda de habitat e conversão da agricultura intensiva e a urbanização. Além disso, se destaca o aumento da poluição, pesticidas e fertilizantes sintéticos. Então, a parte antrópica dos impactos ambientais, ela atinge diretamente esse grupo dos hexápodes, né, dos insetos, já que ele é um grupo extremamente abundante, extremamente cosmopolita e que ocorre praticamente em todos os ambientes do mundo, né, vamos falar assim. Com exceção, pode ser da Antártida. Pensando em recuperação de áreas degradadas, Brancalhão e colaboradores em 2013, ele cita algumas atividades que podem ser feitas para, o mínimo, né, que pode ser feito para recuperar áreas degradadas. No caso, implantação do tipo correto de vegetação, ausência de problemas graves de conservação do solo, isolamento e retirada dos fatores de degradação, né, a gente vai mitigar esses danos que estão fazendo com que essa área seja degradada, e o monitoramento constante da área, para a gente conseguir observar se ela está se aproximando de uma área clímax, né, se ela está conseguindo trazer novas espécies, ser recolonizada, né, e trazer funções ecológicas para essa área degradada. Pensando nisso, a espécie Acacia aurucriformes, ela pode ser utilizada, né, para esse tipo de reflorestamento. Dentre as espécies desse gênero, ela se destaca por maior adaptabilidade, durabilidade e menor susceptibilidade a doenças. Ela é nativa da Austrália, Papua Nova Guiné e Indonésia. E ela também foi introduzida em diversos países tropicais, e atualmente encontrada no sul e sudeste da Ásia, na África e na América Latina. Ela tem a capacidade de crescer em solos pobres, ela é resistente à seca, ela tem tolerância sazonal de solos alagados e crescimento rápido, e além disso trata-se de uma espécie que tem a capacidade de aumentar significativamente o teor de nitrogênio e matéria orgânica no solo, através da fixação e deposição de serrapilheira, essa que é rica em nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio, e com isso ela consegue melhorar a fertilidade do solo, né? Então ela estabiliza o solo, melhora a fertilidade por ser uma leguminosa e sequestrar nitrogênio, e além disso fornece através da serrapilheira matéria orgânica e outros nutrientes essenciais para outras plantas, né? Para a colonização de outras plantas naquele local. Ela também é uma espécie pioneira, né? Ela é uma espécie que ela, por ser de rápido crescimento e pouca necessidade, ela consegue colonizar diversas áreas, né? Em relação ao uso, suas múltiplas utilizações, né? A acácia, ela tem sido utilizada na medicina tradicional, na fabricação de corantes, na confecção de móveis, na fabricação de papel, na produção de carvão e energia, ornamentação, na remediação de terras ácidas, na fitorremediação e fitoextração, já que ela é pioneira, né, ela consegue se estabelecer em diversos tipos de solo, tem estudos que
utilizam ela como fitorremediadora, né, para fazer a fitoextração de metais pesados em locais de mina, né, e também é utilizada na reabilitação de terras degradadas, como é o caso desse projeto. Essa planta ela recupera de alguma forma a qualidade física e nutricional do solo e promove agregados altamente estáveis com maior porosidade. Além disso, aumenta a riqueza e abundância de diversos grupos funcionais em comunidades edáficas e da parte aérea da planta, né? Falando sobre o lodo de esgoto como fertilizante. No caso, o lodo de esgoto, ele é captado, né? O esgoto ele é captado, depois ele é sedimentado e levado para piscinas de secamento, onde ele vai ficar por volta de 5% de piscinas de secamento com areia, onde ele vai ter 5% mais ou menos de umidade para ser retirado e aplicado em outra, para ser aplicado, no caso, para fertilizante, né? A ausência de problemas estruturais e nutricionais no solo, então, eles são primordiais para o manejo, particularmente vital para plantas vasculares, que cobrem esses locais. Logo, a aplicação de resíduos orgânicos, como esse, né, como o lodo de esgoto desidratado, representa uma estratégia interessante para melhorar a produtividade local, aumentando a fertilidade, a quantidade de matéria orgânica e as propriedades físicas do solo. O rápido crescimento populacional e a urbanização, ele aumenta proporcionalmente a geração de resíduos domésticos e industriais. Através do ano de 2019, que foi a fonte que eu consegui, no Brasil, estima-se que cada habitante gera, em média, 153,9 litros de esgoto por dia, e apenas 49,1% desse total ele é coletado pelas estações municipais de tratamento. E desses 49,1, apenas 78,5 dessa quantidade passa por tratamento primário, ou seja, ele envolve apenas redução da carga orgânica, né? Você passa somente por filtros, né? E pensando na perspectiva de economia circular, a secagem desse lodo, dessa parte sólida, é o método de tratamento definitivo, mas diminui consideravelmente, não é um método definitivo, mas ele diminui consideravelmente o volume, a massa, poluentes e patógenos, permitindo o aproveitamento na agricultura e atenuando o descarte irregular desses resíduos. Ou seja, pode ser que esses resíduos seriam levados a aterros sanitários, né, ao invés de utilizá-los, como eles são ricos em nutrientes, utilizá-los na agricultura, por exemplo. Mas, como diz os super-heróis, né, com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Como não tem como saber de onde é esse esgoto, se ele é somente de área residencial, se tem efluentes industriais, ele pode ter teores de metais pesados, de poluentes, de ovos de patógenos ou patógenos em si, e isso pode prejudicar, né, em culturas alimentícias, por exemplo, a cadeia alimentar. No caso, você pode ter uma bioacumulação, bioaumentação de metais pesados, você pode ter contaminação de pessoas, né, com patógenos, etc. Mas do ponto de vista de recurso, o lodo de esgoto ele aumenta a quantidade de matéria orgânica e fornece nutrientes como fósforo, nitrogênio, potássio, carbono e magnésio. Potássio ele é um pouco menos que esses outros. No caso, alguns autores recomendam, né, a utilização de potássio fabricado, né, resultando em uma oferta potencial à planta e, além disso, contribui para uma maior porosidade do solo, estabilidade agregada e capacidade de retenção de água. E vale ressaltar que cada país ele possui legislações e limites diferentes para a aplicação desse subproduto. Lá na ET, quando ocorre a retirada desse produto, são feitas análises, né, para que seja possível aplicar em culturas comerciais, né, vamos falar assim.
Essas análises elas têm certos limites, tanto como eu falei, de metais pesados, de patógenos, né, da qualidade nutricional desse lodo de esgoto para ser possível aplicação. Porém, ele ainda é muito criticado e, como falo, criticado e limitado essa aplicação, tanto pelos odores, né, que esse lodo de esgoto fornece, quanto pelos metais pesados, que é um entrave, né? Porque os metais pesados eles não são degradados, eles podem ou ficar no solo ou bioacumular em alguma parte da planta. Aí, no caso, se vier outro animal, né, um inseto, por exemplo, comer, ele vai bioacumulando aquilo durante a cadeia alimentar, né, a teia alimentar. Então, isso é uma coisa a se analisar antes da aplicação. Ou seja, tem que se fazer um monitoramento constante, né, dessa aplicação, para saber se está ocorrendo alguma bioacumulação, qual tecido que esses metais pesados estão acumulando, coisas do tipo. E o monitoramento de áreas degradadas, monitoramento de áreas degradadas através da utilização de índices ecológicos de artrópodes. Os artrópodes, eles, quando ocorre um impacto ambiental, uma mudança, né, do ambiente, eles respondem de determinada forma, ou seja, alterando a diversidade, alterando a equitatividade ou alterando a composição, né? Pode ser que um fragmento florestal, ele vai conseguir somente captar determinados tipos de artrópodes. Em outro vai ocorrer uma explosão de artrópodes de borda, em outro de predadores, porque tem muita presa, etc. Então eles vão mudar de acordo com a degradação ambiental, né? E a utilização dessas comunidades como indicadores, elas têm que responder algumas perguntas, né? Por que a riqueza e a abundância estão alteradas nesses locais? Quais são os parâmetros abióticos que atuam para que ocorram essas mudanças da comunidade original para a comunidade que está naquele local? Qual a abundância e qual a qualidade do recurso alimentar para esses indivíduos, né? Para essas espécies ali presentes? Por exemplo, você tem alimento suficiente, você tem competição, você tem refúgio, você tem área de nidificação. Então é um nicho, né? Você tem que fazer com que essa área degradada ela consiga captar o máximo possível de espécies, né? Para que essa área volte a ter uma função ecológica. Outra pergunta é como se mostra a dinâmica dos predadores com o aumento, com a colonização desses locais, né? Ocorre o aumento de insetos fitófagos e, com eles, o aumento de predadores. Estariam os processos impactantes atuando sobre algum desses parâmetros, né, algum desses índices de diversidade ou abundância desses locais? Com isso, foi gerada a hipótese. Plantas fertilizadas com lodo de esgoto, no caso, serão maiores e mais palatáveis, com maior número de insetos mastigadores e polinizadores, e, portanto, ocorre a chegada, né, de predadores, aumentando seus índices ecológicos. No caso, vai aumentar a diversidade, né, com a chegada dos predadores e, aliás, com a planta e a fertilidade aumenta a chegada dos fitófagos, depois a chegada dos predadores e, consequentemente, o aumento dos índices ecológicos. Os objetivos desse trabalho, o objetivo geral será avaliar os índices ecológicos dos insetos mastigadores, polinizadores e aranhas em plantas de Acacia auriculaformes, fertilizados com lodo de esgoto desidratado em uma área degradada. Os específicos avaliaram a colonização por comunidades de artrópodes em auriculiformes, fertilizados com lodo de esgoto desidratado através de índices ecológicos como a abundância, riqueza e diversidade, e relacionar o tamanho da copa e a biomassa de Acacia auriculaforme fertilizada com lodo de esgoto desidratado e a colonização de comunidades de artrópodes e suas interações. Materiais e métodos, o sítio experimental, ele será realizado, né, o experimento ele será realizado em uma área degradada no Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais, do ICA, da UFMG, no município de Montes Claros, Minas Gerais,
Essa área ela foi definida como degradada devido à perda de solo e mudanças na química do solo ou hidrologia, né? Pode ter ocorrido lixiviação, erosões, etc. E o desenho experimental, as mudas de acácia, elas serão produzidas em viveiro com uso de sacos plásticos, com mistura de substrato formada por porcentagem mássica de composto orgânico a 30%, solo argiloso a 30%, areia 30%, fosfato natural reativo 160 gramas por muda, ou seja, 10%. O composto orgânico constitui-se de 3 partes de volume, 2 de restos de podas e jardinagens desintegradas e 1 parte de esterco bovino curtido. O pH do solo nas covas será corrigido utilizando esse calcário dolomítico, né, aumentando a saturação por base para 50%. E fósforo natural será utilizado 80 gramas por cova e elementos traços não solúveis em água e pó de mármore serão adicionados de acordo com a análise do solo. As mudas elas serão transplantadas quando alcançarem 30 centímetros de altura para covas com dimensões de 40 por 40 por 40. Essas covas serão espaçadas por 2 metros entre linhas, como a gente vê aqui no croquis, né? 2 metros entre linhas e 2 metros entre si. E ao total serão 48 mudas, em que a metade, 24 plantas, será adubada com 20 litros de lodo de esgoto por cova, em única dose, e metade não será adubada. Esse lodo de esgoto ele será obtido de estação de tratamento da ET, né, no caso, do município de Juramento, operada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. E esse será submetido a processo de solarização em tanques de areia por 3 meses na própria ET, para que seja possível reduzir os agentes biológicos a níveis aceitos pelo CONAMA. Como eu falei, esse lodo de esgoto, como a gente não sabe a origem, né, ele vem com diversos metais pesados ou patógenos. E o CONAMA, assim como outros países também, a União Europeia tem limites, né, dessa utilização para a agricultura. E essas mudas, após serem transplantadas, elas serão irrigadas 2 vezes por semana até o início do período chuvoso na região, quando não será mais necessário o fornecimento de água de modo artificial. As plantas elas serão podadas com auxílio de navalha esterilizada, uma por planta para evitar a contaminação de uma árvore para outra, se tiver algum tipo de patógeno. E quando seus galhos atingirem 5 centímetros de comprimento, os fustes adicionais e os galhos existentes até 1/3 de altura da copa serão eliminados, deixando-se apenas o melhor fuste, ou o melhor galho, né? Toda a matéria vegetal retirada será deixada em suas respectivas linhas de plantio. O delineamento adotado será o inteiramente casualizado, DIC, com 2 tratamentos, ou seja, com e sem lodo de esgoto, com 24 repetições cada, né? Totalizando 48 árvores. Os artrópodes, eles serão contabilizados manualmente, a olho nu, sem que seja feita a retirada dos mesmos do local de origem, quinzenalmente entre 7 horas e 11 horas da manhã. O horário de observação e coleta coincide com o período de maior atividade dos insetos, fitófagos e polinizadores. Serão avaliadas as faces, né, adaxial e abaxial, ou seja, a parte superior e inferior da folha, nas partes apical, média e basal da árvore. E nas orientações norte, sul, leste e oeste, totalizando 12 folhas por planta por avaliação, em cada uma das 48 árvores de Acácia auriculiformes, e a partir de 6 meses de idade, durante 24 meses, ou seja, serão 2 anos de análise. No caso, utiliza-se essa abordagem, né, faça adaxial, abaxial, todas as direções e parte superior, média e inferior, para tentar, ao máximo, abranger onde esses insetos estariam, né, já que eles possuem uma estratificação, vamos falar assim, tanto da parte aérea, média e inferior. Então, para a gente tentar, ao máximo, aleatorizar, né, tentar abranger ao máximo essa planta. A desfolha, por insetos, ela será avaliada visualmente pela perda de área foliar em uma escala de 0 a 100, com incrementos de 5% de área foliar removida nas 48 árvores por avaliação, e os insetos, como eu falei, não serão removidos das plantas durante as avaliações, e alguns espécimes de artrópodes
serão capturados usando o aspirador, como mostra aqui na imagem, armazenados em frascos de vidro com etanol 70%, ou alfinetados e separados em morfoespécies para que seja possível efetuar, né, a identificação a nível de espécie. No caso, esses insetos eles serão enviados a taxonomistas, especialistas, já que é um grupo extremamente difícil de identificar, né? Hoje é um dos maiores entraves da entomologia, você terem taxonomistas suficientes, né? Como é um grupo extremamente grande, taxonomistas suficientes para identificar essas espécies, para a gente fazer esse tipo de estudo, né? No caso de riqueza. Então é utilizado muito morfoespécie. Para o cálculo dos índices ecológicos, serão utilizados médias obtidas reduzindo os dados para árvores únicas. Os índices ecológicos de abundância, diversidade e riqueza de espécies serão calculados para as espécies identificadas nos tratamentos com ou sem lodo de esgoto desidratado por árvore, com o software Biodiversity Profissional versão 2.0, né? E a diversidade será calculada usando a fórmula de Hill, e a riqueza de espécies será mensurada através do índice de Simpson. A estatística, os dados de percentagem, abundância, diversidade e riqueza dos artrópodes, eles serão submetidos à hipótese estatística não paramétrica de Wilcoxon, né, a 5%, utilizando o programa SAEG, Sistema para Análises Estatísticas e Genéticas, e, além disso, serão realizadas análises de regressão simples para testar as interações entre grupos de artrópodes, folhas e galhos totais de Acácia auroquiliformes, para a gente tentar fazer essa relação, né? Que o cronograma, no caso, o planejamento e execução do desenho experimental, revisão, foi feito, né, de março a agosto de 2020, e a revisão bibliográfica, ela ocorre em todo o período do mestrado. A análise da desfole, coleta e observação dos artrópodes e tabulação dos dados, ela se inicia junto com o transplante dessas plantas, né? No caso, já se inicia a contagem. Como eu falei, em 2021, a revisão bibliográfica continua até o final do experimento. A análise da desfole, coleta e observação dos artrópodes e tabulação ocorreu até junho. E agora a gente já está fazendo análise de dados, elaboração do artigo e elaboração da dissertação. E pretendo fazer essa defesa dessa dissertação em dezembro desse ano ainda. Caso tudo dê certo, né? Vamos falar assim. Orçamento, no caso de materiais de consumo, por volta de R$800, instrumentário R$1.200, um total de R$2.000. Materiais de consumo a gente inclui as lâminas, a parte de adubação e substrato, instrumentário, o aspirador e parte laboratorial, que foi utilizado, lupas, etc. Aqui algumas referências, né, que eu utilizei para fazer esse seminário, e no mais é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição.